Olá, amados, bom dia, graça e paz. Em mais um dia na dependência do Autor e Consumador da nossa fé, Cristo, o ungido, gerado no seio do Pai, antes mesmo da terra era sem forma e vazia, aonde através desta sabedoria tudo se formou. Ele é a palavra de Deus. E Jesus, o Filho do Homem, aquele do qual ele o enviou, concebido pelo Espírito Santo, gerado à sombra do Onipotente, no ventre da Virgem. Aquele é onde até mesmo a Virgem, como filha de Adão e pecadora, necessitou da sua infinita misericórdia e benignidade para alcançar os dias bens e longos, segundo a sabedoria do alto, onde ela teve obediência segundo o seu ministério, assim como José. Assim somos nós, aonde até mesmo ela disse ali aos empregados, quando se faz a transformação da água no vinho, ela disse ali aos empregados: fazei tudo o que ele disser. Assim como o Deus Altíssimo disse: este é meu filho amado em que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Assim como na transfiguração, Moisés ali o entrega a lei e Elias os profetas, e se levanta a tenda caída de Davi, da qual os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. A promessa do grande profeta, da promessa de Deuteronômio 18, da onde diz: suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele é aquele que através do seu Espírito nos conduz nas obras de justiça, nos ensina como proceder, seja qual for a adversidade, porque ele disse àqueles que fazem a vontade do meu Pai que fazer a vontade do Filho, o Filho diz: ide anunciai o Evangelho, o arrependimento, o ano aceitável do Senhor. Assim, aqueles que procedem fazendo a vontade do Pai e do Filho, aquele que tem o Filho tem o Pai. Ele diz: nenhum de vós que o Pai me der se perderá, nem um fio da vossa cabeça, da qual a palavra nos diz ainda que não há problema nenhum se alguém tem calvície, mas seja puro, aonde sempre os limpos de coração herdarão o reino dos céus. A sua palavra, que é viva e eficaz, a palavra do Deus Altíssimo, do qual a água transformada no vinho novo faz a expiação pela culpa dos pecados. O Espírito é aquele que convence o homem dos seus maus caminhos, aonde estamos constantemente sendo purificados e santificados enquanto há tempo, e o Espírito produz as obras que são necessárias, do qual isso foi imputado a homens de fé que perseveraram, assim como Noé, quando ele creu naquela palavra e acatou as medidas das quais lhe foi ordenadas a construir aquela arca, da qual ele perseverou, e ele e a saber mais 7 que também creram e perseveraram, fé e obras de justiça. Isso lhe foi imputado como justiça, e para aqueles que estavam segundo a injustiça é como que um cheiro de morte, da qual, mas quem poderá compreender esta palavra? Porque se alguém se opera nas obras de justiça e agrada o nosso Senhor, isso nos é imputado. Mas para aqueles que estão em justiça, como Jesus já dizia: se eu não tivesse vindo e feito as obras,
Não havia ninguém como culpado, mas como ele veio e fez e disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esta é a nossa fé, do qual tudo é possível àquele que crê. E ele também nos ensina: jamais tende bom ânimo, jamais tenhais duplo ânimo, porque aqueles que assim perseveram, como podeis servir a dois senhores. Há uma vez de amar, o outro odiar; há uma vez de servir, o outro rejeitar. Sujeitai-vos ao nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, que nos coloca na devida obediência e no caminho, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque Jesus já venceu o tentador por nós e ele nos livra do tentador. Ele é aquele que nos concede fazer a vontade do Pai, tanto no céu como na terra. A sua vontade seja feita. Aquele que disse: Pai, se possível, me passa desse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele bebeu daquele cálice, do qual, sendo a primícia de toda a criação e ressurreição, ele disse: vós não podeis, mas todo aquele que após mim negar a si mesmo, carregar a sua cruz, também beberá. Porque ninguém é melhor do que seu mestre, e nem tampouco pode passar adiante do seu mestre, do qual ele disse: de agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas há aqueles que anunciam através do seu Espírito. Ele é o único Rabi, mestre, do qual ele diz: por que me chamais de bom? Só há um bom, o Deus Altíssimo. Os mandamentos, todo aquele que guarda-os na tábua de um coração de carne, amando somente o nosso Senhor Salvador de todo coração, de todo entendimento, que é desviar do mal, de todas as suas posses, de todas as suas almas, porque aquele que retrocede, ele não tem prazer nestes, perseverando e semelhantemente a este, demonstrando pelo bom proceder, amando o próximo como a ti mesmo. Amai até mesmo os vossos inimigos, orai por eles, que galardão tereis, orando somente por aqueles que vos fazem bem. Se te baterem numa face, oferece a outras. Pedir para andar uma légua, ande duas. Se teu inimigo tiver fome, dê-lhe pão para comer. Se tiver sede, dê-lhe água para beber. Fazendo assim, acumularei brasa sobre as suas cabeças. Porque naquele grande dia do tribunal, Jesus mesmo disse: todo aquele que fizer a um destes pequeninos, aonde ele dirá a alguns: tive nu, não me destes de vestir; tive fome, não me destes de comer; estive preso e não foste me ver. E eles perguntarão: mas quando esteve assim e não fizemos? Porque aquele que faz ao próximo faz como a ti mesmo, porque aquele que faz a benevolência ao seu próximo é menor e está a servir aqui, ele é grande no reino dos céus. Por isso ele também dirá a alguns: estive nu e me destes de vestir; estive fome e me destes de comer; estive preso e fostes me visitar. Os benditos, aqueles que perseveram; bem-aventurado aqueles que usam da misericórdia, porque serão fartos da misericórdia. Assim como está com amor aqueles que advertem, para aqueles que perecem e são negligentes no ensino, venham se arrepender dos seus maus caminhos e encontrar um único bispo e bom pastor de nossas almas, que é Cristo Jesus, aquele da qual nós dependemos em toda situação, seja nas adversidades, seja na bonança. Estamos sempre dependentes dele a todo momento, porque não sabemos viver sem a sua presença, sem a comunicação do seu Espírito. A todo momento estamos sendo direcionados, acatando as suas advertências, e perseveramos porque até aqui nos sustentou o Senhor. Sim, aquele que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há,
e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, todo poder e autoridade, governa com justiça e equidade. Aquele que esteve morto, passou pela morte e cruz, vive, reina e governa, do qual o Pai o justificou ao terceiro dia, e assim ele nos justificará no último dia, no tribunal de Cristo, onde a nossa alma é acompanhada de obras de justiça, juntamente com a fé que caminham lado a lado. Porque podes declarar: eu tenho a fé, e o outro a obra, me mostra suas obras sem fé, que lhe mostrarei a minha fé através das obras. Assim nos ensina o nosso Senhor, e assim nós perseveramos nas obras de justiça, das quais isto nos é imputado como justiça, e assim perseveramos, porque até aqui nos sustentou o nosso Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.